Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, em qualquer lugar do mundo que você se encontra. Eu, Sêmio Timene, me junto com meus dois amigos Alínio e Carol Diniz, para junto com você fazer nós quatro, esse programa que a gente semanalmente, às quintas-feiras, grava. Hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto, são exatamente 10 horas e 31 minutos aqui em Natal. Alínio, a que horas são? Aonde você se encontra, Alínio? Sêmio, 7h32 da noite aqui do dia 27 de agosto. Estamos em Aspen, no Colorado, já no finalzinho do verão. Já começou a aparecer aqui as primeiras cores de outono, o que é bom e é ruim, né? Estamos mudando de estação, mas está começando a chegar o frio novamente, aí são 6 a 7 meses aí de frio. Carol, eu sei que está em Natal essa semana, próxima semana em algum lugar do mundo, mas já está na agenda de Carol, minha e de Aline, esse encontro semanal. Carol, hoje em Natal ainda? Ainda em Natal, o clima está até ameno, menos quente que semana passada. E 10h32, pronto para mais um bate-papo inteligente aí com nós quatro. Maravilha. Olha, semana passada foi o primeiro episódio, esse segundo episódio. A gente está gravando semanalmente aqui. São 3 amigos que se encontram com você, meu caro ouvinte, nos diversas plataformas de podcast, como também o espectador que assiste também no YouTube, no canal Nós Quatro. Então é uma alegria a gente estar dividindo aí opiniões. Por favor, interaja conosco, utilizando aí do YouTube, os comentários do YouTube também no nosso Instagram, programa Nós Quatro. A gente fez uma seleção, hoje temos 5 assuntos, a gente vai batidinho aí nesses próximos 30 minutos, conversar sobre esses 5 assuntos. 4 sobre o que tem acontecido essa semana e o quinto, muito especial, que é a amenidade que a gente traz semanalmente, uma conquista, uma realização pessoal de Aline Azevedo, vai contar essa aventura que ele fez essa semana. Então, para a gente, eu vou compartilhar aqui a tela para dizer que eu vou trazer em primeiríssimo lugar esse discurso que está acontecendo agora à noite do Trump e que meio que encerra, Aline, Carol, encerra a campanha republicana, oficializando a candidatura à reeleição de Donald Trump. Alínio, bola com você, Alínio. Como é que foi aí essa semana, né? Na verdade, esse é o ponto final da convenção que tem acontecido nesses últimos dias, é isso? Isso, a convenção começou na segunda, são 4 dias de convenção. Na semana passada nós tivemos aí o mesmo processo do Partido Democrata e a convenção republicana hoje encerra-se aí com o discurso do presidente Trump, agora além de presidente, candidato oficial do partido à reeleição, né? Eu diria que assim, os 3 dias passados você teve o esperado, o inesperado e o que eu chamaria do bizarro, né? Vamos falar um pouco do esperado. O esperado são as mensagens típicas do Partido Republicano, começando com essa mensagem de law and order. Nós somos o Partido da Justiça, o Partido da Segurança, que é a mensagem que vem do Partido Republicano desde a década de 60. Era a mesma mensagem de Nixon na campanha de 64, 68, da campanha de Reagan de 1980. Essa é a mensagem central do partido, sempre foi, e funciona muito bem para a base do partido, né? Na verdade, as convenções hoje são muito mais para a base do que para o público de forma geral, sobretudo nessa questão da pandemia. Então, teve os bordões de sempre, nós somos o partido do law and order, teve os bordões de sempre de dizer que os democratas são comunistas, socialistas, eles precisam dessas frasezinhas fáceis, né? Porque o eleitorado deles, a base republicana, é meio assim prejudicada em termos de educação, né? Então, tem um nível intelectual um pouco prejudicado e precisam dessas frasezinhas que é fácil para eles repetirem. Então, isso foi o tradicional. O novo dessa história toda foi que, embora seja um presidente tentando a reeleição, as mensagens e os discursos não foram sobre o que ele fez, né? Muito pouco se falou sobre o que o presidente fez até hoje. Ninguém, se você não foi sobre isso que eu consegui fazer ou isso ou aquilo. Foi um discurso muito mais tentando colocar o presidente como um ser humano afável, como um bom pai, como uma pessoa que tem empatia com os outros. Quer dizer, é até interessante precisar de ter um discurso inteiro para dizer que o cara é humano, né? Isso foi o novo da história toda.
E outra coisa muito interessante é que, pela primeira vez, houve essa mistura do cargo presidencial com o candidato. Isso é uma coisa que a política americana sempre foi muito boa em poder separar as duas coisas, né? E dessa vez você teve um presidente falando da Casa Branca, uma primeira-dama falando diretamente da Casa Branca, você teve pela primeira vez na história um secretário de Estado participando de uma convenção e fazendo um discurso. Geralmente existia-se uma tradição política aqui nos Estados Unidos de separar as duas coisas, separar o governo do candidato. E esse ano misturou tudo e fez uma coisa só, né? E Olha, o eu acho que bizarro foi assim, teve horas que eu me lembrei de Eudorico Paraguaçu e Sucupira, né? Porque dos 12 discursos principais da campanha, 6 foram de familiares, né? De filho, de nora, de namorada de filho, de esposa. E assim, foi uma coisa que foi bastante comentada aqui, foi que realmente parece que a família se juntou muito ao candidato, quer dizer, e ao governo de forma geral. E aí eu lembrei de Odorico Paraguaçu, né, que essa hora deve estar se batendo no túmulo de dizer como eu não pensei nisso, fazer isso em Sucupira, de me aproximar tanto do governo dessa forma. E outra coisa que foi o bizarro foi que não se falou do Covid, ao não ser num único discurso onde foi se falado no passado. Toda a referência que foi feita ao Covid foi nos verbos no passado, como se já não existisse mais. Embora o você está país... falando de Melania. Não, Você está falando de Melania? Melania fez uma menção muito, muito rara, mas foi o cara que falou sobre a economia, o Kudlow, que é um dos assessores econômicos do Trump, que toda a referência que fez ao Covid foi no passado. Como se o problema... Eu não sei, você pode falar porque estava vivenciando aí essa última semana. O que nos chegou aqui no Brasil, e eu essa semana não me peguei muito com as notícias daí dos Estados Unidos, não, mas nos portais brasileiros era que a Melania surpreendeu, segundo o que foi vendido, é que ela mesma escreveu o discurso, um discurso muito humano, e um discurso que faz um contraponto com aquela Melania da primeira eleição, da primeira candidatura, em que ela foi comparada com a primeira-dama que estava saindo, a esposa do Obama, a Michelle, e que fica assim uma distância incrível, né? Inclusive, nesses 4 anos, eu pouco vi a esposa de Donald Trump discursar, ou falar, ou dar entrevistas, uma mulher, diria, muito tímida. E nesse discurso ela colocou aí diversas ideias ligadas a uma aproximação dessas famílias que sofrem com Covid. Nos foi vendido aqui, Aline, pelos portais, uma mulher humana, foi o lado mais humano de todos os discursos colocados essa semana aí nos Estados Unidos. O papel dela foi de fato esse. Quer dizer, teve um dia da convenção que foi o dia de humanizar o candidato e ela foi o discurso principal daquele dia. Assim, acho que, de forma geral, acho que eles performaram bem, né? Apesar de tudo isso aí que eu falei, dessas coisas bizarras, mas para o eleitorado base do Partido Republicano, eles fizeram o que deviam fazer, né? Que é oxigenar a base, fazer esse discurso de medo, de dizer que os Estados Unidos jamais serão o mesmo se Biden for eleito, que vão tomar sua casa, o seu carro, as suas armas. É isso que deveria ter sido feito. A convenção tem esse objetivo. E, com todos os defeitos como pessoa e como político, na minha opinião, o Trump é um cara muito bom de mídia. Então, quer dizer, hoje, por exemplo, nas convenções anteriores, o candidato só aparecia no último dia para fazer o discurso. Ele elegeu todo dia, ele fez um pequeno discurso. E hoje, sendo o principal, claro que ele vai falar muito mais. Então, acho que cumpriu o papel que deveria ter cumprido para a base do partido. Carol, a gente tem aí eu e Carol, gente, somos aqui muito mais, no Brasil, muito mais de direita, mas aí eu viro a casaca quando eu vou para os Estados Unidos, porque eu fico mais de esquerda. Então, eu estou mais do lado de Aline em relação aos assuntos de eleição norte-americana, e aqui no Brasil eu estou mais do lado de Carol, né? Carol, é dizer assim, seu candidato, sua torcida, seu candidato está sendo, hoje à noite, oficialmente colocado aí como o homem que vai dos republicanos, né? E a gente tem um calendário onde, em 29 de setembro, vamos ter o primeiro debate, e vai ser lá no estado de Indiana, um estado, diria,
bem republicano, né, Aline? Ali bem do coração dos Estados Unidos, bem republicano. Hoje as pesquisas, e a gente, programa passado, quem não assistiu pode procurar nós quatro no seu podcast ou aqui no YouTube também. O programa a gente falava das pesquisas que no transcorrer dos últimos 8 meses tem demonstrado uma liderança majoritária dos democratas. Dá para imaginar que quando esse homem da mídia, Carol, começar a bater nesse senhorzinho que a gente adoraria tomar uma cerveja com ele. Eu não sei se ele é bom de gestão, mas de papo, de bater um papo, tomar uma cerveja, trocar uma ideia. Como é que será, Carol? Dá para começar a fazer a contagem regressiva para que chegue logo 29 de setembro e a gente veja um embate entre esses dois candidatos? Vai ser um debate interessante, né? Um excelente comunicador, um senhor de história louvável. Acho que a credibilidade do candidato democrata não está em discussão aqui, mas a saúde dele aparentemente não está tão bem assim para participar de uma campanha dessa, um debate ferrenho, ou quiçá ser presidente de uma nação, a nação mais importante do mundo. E eu acho que o tema de lei e ordem, ela foi provocada pelos próprios democratas, né? Os Estados Unidos está passando por um momento muito delicado, cheio de vândalos no meio da rua, atacando propriedade privada, atacando liberdade. A questão da família também é provocada nesse contexto, porque quem é que mais ataca a família do que os esquerdistas hoje em dia? O eleitor conservador, ele quer ver família na campanha, ele quer ver religião na campanha e, logicamente, resultado econômico. Se a pauta econômica foi duramente atingida por causa da quarentena, extremamente esticada desnecessariamente, só Deus sabe até onde, por motivos também eleitorais, para não reeleger Donald Trump esse ano, que vinha com a economia muito bem durante seu mandato. Então, nada mais justo do que responsabilizar as ações dos democratas por essa pauta republicana. É família, sim, é lei em ordem, sim, porque o caos está nas ruas e a família está muito ameaçada com essa pauta cada vez mais à esquerda, cada vez mais comunista. E comunista não quer saber de família, comunista não quer saber de propriedade privada, comunista é contra a liberdade. O Biden está sendo um bode aí expiatório. Quem vai governar, quem vai ditar a pauta do governo não vai ser ele, não. Vai ser essa turma da ditadura das minorias, essa turma que tem uma pauta de socializar a produção, discurso de 100 anos atrás, que não funciona em lugar nenhum, nem vai funcionar. Eu acho que é mais ou menos por aí a história. Mas é uma campanha interessante. Convidando e o candidato republicano vai se reeleger. Convidando a gente a passar para os próximos assuntos, é dizer que eu senti aí no teu discurso, assim, porque o coitado do Trump vinha bem na economia, esticando a corda. Eu acho que já está reconhecendo aí que o Trump vai perder, viu? Mas não vamos discutir mais isso, não. Quero trazer vocês para o segundo tópico. De agora, quentinho, agora à noite, né? Saiu a notícia aqui nessa quinta-feira, dia 27 de agosto, que o Conselho Monetário Nacional autorizou o Banco Central a repassar 325 bilhões de reais para o Tesouro Nacional. E de onde vem essa dinheirama toda? Vem do lucro que o Brasil teve com a desvalorização. Por quê? Porque o Brasil, a nação, ela tem uma poupança em dólar muito grande, e como houve uma sobrevalorização do dólar durante a pandemia, sobrevalorização essa que a gente falava semana passada aqui, o real, diante das principais moedas do mundo, é uma das mais desvalorizadas, e que a gente vê que termina que tendo alguma benesse, apesar de tudo. Eu destaco um ponto, levantando a bola para vocês dois, é que é muito dinheiro, 325, vivemos um caos nas contas públicas esse ano, tudo autorizado pelo Congresso, mas é, sem dúvida, um buraco grande. Mas, apesar de ser muito dinheiro, o Tesouro Nacional tinha pedido 445 bilhões, ou seja, foram quase 120 bilhões a menos do que o Tesouro Nacional acreditava ser o ideal.
Como é que vocês veem essa notícia, Carol Diniz, começando por você? Acho que primeiro a gente tem que entender de onde é que vem esse recurso e por que ele não pode ser 440, por exemplo, mas talvez possa ser 325 e provavelmente vai ser 325. O governo antigamente tinha uma dívida externa. Hoje ele tem uma reserva em dólar. A coisa se inverteu por causa do pico de exportações aí no último ciclo das commodities, entre 2003 e 2007. Muito petróleo exportado caro, muito minério de ferro exportado caro, o crescimento da indústria frigorífica exportando, enfim, o Brasil gerou muito dólar e teve a política de se pagar a dívida externa e se aumentar a dívida interna. Então, essas reservas cambiais, elas estão em título do Tesouro Americano. E esses papéis se valorizaram muito, tanto lá fora, porque os títulos do governo americano se valorizaram, as pessoas tendem a correr para comprar título do Tesouro Americano quando a coisa está feia no meio do mundo, é um porto seguro, como você já falou, o real se desvalorizou. Então, na hora que você faz o balanço contábil do Banco Central, que é quem administra essas reservas, ele teve esse lucro de 400 e poucos bilhões de reais nesse período, porque valorizou o título e a diferença cambial gera um lucro. Mas esse é um lucro contábil. Significa que se ele vendesse todas as reservas, ele teria tido esse lucro. Mas ele não pode vender todas as reservas, nem vai vender todas as reservas. As reservas são necessárias para manter a credibilidade do país, os investidores, todo mundo que precisa fazer negócio com o país, saiba que não vai faltar dólar para honrar os compromissos, as transações comerciais e outros tipos de transações que precisam ter. Então, o que se faz? Já deve ter sido vendido ou vai ser vendido a proporção suficiente de papéis para se repassar esse lucro para o Tesouro Nacional ajudar a pagar as contas, a conta única do governo federal, certo? Então, ao invés dele vender os 300 e tantos bilhões de dólares que ele tem lá de reserva, que hoje já está perto de 2 trilhões de reais, que o dólar está quase 6, ele vai vender somente o equivalente a esses 325 bilhões de reais para repassar esse lucro contábil para o Tesouro Nacional e ajudar a cobrir esse déficit, essa diferença que o governo está gastando mais do que está arrecadando. É o famoso déficit nominal. Ele gasta mais do que arrecada e deve ser perto de 11% esse déficit nominal esse ano. Vale lembrar que, com todo esse caos de pandemia, o derrame de dinheiro que foi feito em auxílio emergencial, em garantia de empréstimo para as empresas, em gastos com a saúde, a gente chegou a ter, no governo Dilma, um déficit nominal perto de 10% sem quarentena, sem pandemia. Quer dizer, Dilma foi um desastre tão grande, quase quanto a quarentena para o déficit do governo central. E é justo, é previsto em lei esse repasse, não é comum, porque como é um lucro contábil, da mesma forma que ele deu lucro esse período, quando a coisa ajusta lá na frente, ele vai dar um prejuízo, provavelmente, ele tende a se anular, se o real voltar a se valorizar, ele vai ser apontado como prejuízo contábil, essa diferença de preço em real dos títulos, mas nesse momento é perfeitamente compreensível e justo que esse dinheiro seja repassado para ajudar a pagar as contas, porque essas reservas estão muito grandes, não faz muito sentido manter uma reserva tão alta. E como a política do governo agora é realmente manter o câmbio valorizado e favorecer o mercado interno, a gente vai ter mais lucro aí, provavelmente, para distribuir mais na frente, conforme o governo for diminuindo um pouco, ajustando o volume dessas reservas. Gente, ambos, semana passada, me intimaram, porque dizem que eu falo muito pouco. Mas eu adoro escutar os dois. E como eu acho que você também está gostando aí, se estiver gostando, mete o polegar para cima no YouTube. Se você estiver assistindo em outras plataformas que pode elogiar, mete aí para a gente se tornar mais relevante no tal do algoritmo. Aline, eu vou arrancar de Aline, viu, Carol? Um elogio. Ó, dedo cruzado para ver se eu escuto um elogio. Eu sei, Aline, que a imagem de Bolsonaro aí nos Estados Unidos não é nem um pouquinho bacana. Mas qual é a imagem de Paulo Guedes? Paulo Guedes é bem falado na mídia norte-americana? Eu não sei dizer porque Paulo Guedes não é falado na mídia norte-americana. O Brasil é falado na mídia o país é falado. O país mal, é né? Isso eu falado, sei. mas aqui você fala de ministro, fulano, no nível que se... Fala da Amazônia.
Fala da Não Amazônia. porque a mídia E, norte-americana é assim, toda e aqui escura. para nós, não é nos Estados Unidos que o Brasil anda mal visto, é no mundo inteiro. Eu não sei qual é o país do mundo que hoje o Brasil não é mal visto. É um tal de Brasil, Aline. Você tem Eu que acho, continuo deixar de ler achando New que York Times. essa desvalorização da moeda do Brasil sendo praticamente o dobro de qualquer outro país comparado, se você comparar com o peso mexicano, até com o peso argentino, você imagina, o Brasil desvalorizou 2 vezes o que o peso argentino desvalorizou esse ano, com o rupee da Índia e tudo. Acho que isso também faz parte disso, mas eu não sei a resposta sempre porque não se fala, honestamente, não se fala em ministro de um determinado país. Se fala num país, se fala no seu presidente, mas eu nunca ouvi falar do ministro. Então, eu trago informação que... Eu suspeito que Bolsonaro seja tão mal falado quanto o Trump. que no Estão fundo... parecidos, estão nesse nívelzinho aí, exatamente. Não é o que eles falam, é quem Trump fala. from South America. É dizer que, além uma das publicações norte-americanas, tem 1 milhão de publicações aí, mas eu li agora esses dias que estava apontando o Paulo Guedes como o ministro da Economia do ano por conta da maneira como ele está fazendo a gestão da economia durante a pandemia. É bom frisar que o Brasil vai encolher aí por volta de 10% durante esse período da pandemia. Todo mês dizem que vai encolher menos. Contudo, um dos últimos indicadores que falava 10% colocava o Brasil no mesmo patamar de recuo da economia norte-americana, que vai por volta de 9,5%, a economia, eu não vou lembrar agora de outro, da Alemanha, Brasil, Alemanha e Estados Unidos aí na casa dos 10%, enquanto a França na casa dos 22%, a Espanha na casa dos 27% de encolhimento do PIB trimestral, né? Trimestral, não é isso, Carol? Foram números... Anual, acho que vai ser na faixa de 10, 12 na Europa. Mas essa publicação mesmo, Sam? Diga aí o nome dessa publicação. Eu vou pegar para você. Eu não me preparei, porque vocês me pediram para me preparar só em relação a esses assuntos. Inclusive, eu vou convidar vocês a gente ir para o próximo assunto, que fala que... Peraí. Antes de ir para o próximo, eu já sei qual é a publicação. É a publicação da Universidade de Chicago, depois que ele fez uma mega doação para a universidade. Vamos ver no próximo. Homem bem-sucedido, aprendeu muito com a Universidade de Chicago e tem mais aqui devolver para ela. A gente, por exemplo, eu acho que ele aprendeu com Obama essa estratégia aí para ser elogiado. Não foi com Obama, não foi não. Eu quero trazer aqui para vocês, Bolsonaro contraria o Ministério da Economia e eleva para 6,5 bilhões de reais previsões para obras. O que é que essa manchete traz? Ela traz um conjunto de notícias dessa semana que mostra, mais uma vez, um desgaste e um choque entre o potiguar Rogério Marinho, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que é aqui do Rio Grande do Norte, e o Paulo Guedes, mostrando, inclusive, um descontentamento que fez com que Paulo Guedes não fosse prestigiar o lançamento do Minha Casa Minha Vida versão 2020, né? Que é o tal da Casa Amarela. Casa Verde e Amarela. É a Casa Amarela, que na verdade é azul? A Casa Amarela tipo azul é essa mesma Casa Amarela? É essa mesmo. Eu trago na provocação, porque quem está acompanhando sabe que eu torço muito por Bolsonaro, mas dizer que Bolsonaro está deixando se contaminar pela mosquinha do populismo. Na minha opinião, ele tem como líder que escutar tanto Rogério Marinho como Paulo Guedes, e quem tem que decidir é ele. Quem dá o tapa em cima da mesa é ele, quem manda aqui sou eu. Então, é dizer que ele pode tomar as decisões que ele quiser, mas ele foi eleito na promessa de um governo liberal, que, nesse tempo de pandemia, está aproveitando muito a folga fiscal que foi dada a ele para buscar aí fazer um populismo que é arrecadador de votos. E aí eu faço essa provocação, Carol, porque eu queria escutar você, que também torce por Bolsonaro. O que é que você tem visto? Como é que você tem visto aí nesses últimos tempos esse posicionamento do Bolsonaro? Eu acho que primeiro a gente tem que duvidar de quase tudo que a imprensa militante publica, né? Porque essas guerrinhas, essas intrigas aí, 99% costuma ser inventado para criar estresse, porque está muito difícil separar o militante do jornalista, né? Muito, muito difícil mesmo.
E com relação à mosquinha populista, eu acho que o grande ponto não é obra. Porque se for 5 bi para obra, 10 bi para obra, é irrelevante perto do que está se gastando, por exemplo, com o auxílio emergencial. Né? Então, eu acho que o grande eixo aí da mosca populista, da tendência populista, é realmente o auxílio emergencial, que tende a se juntar com o Bolsa Família e virar o tal do Renda Brasil, que estão para anunciar aí a qualquer momento, que ia ser feito agora, foi adiado, estão discutindo o valor, de onde é que vem essa verba e tal. E essa história de renda mínima é um tema complexo e abrangente, que a gente pode fazer um programa só para isso. Os benefícios e os malefícios não é simples. Eu sou do sertão, eu vi o que o Bolsa Família fez pelo sertão, mudou a realidade das pessoas, as pessoas têm que ter o que comer antes de aprender a pescar, isso é fato, mas também tem que gerar emprego para esse povo, não adianta só dar dinheiro, tem que ser emprego gerado. Como é que nós vamos gerar emprego para essas pessoas? Aí concordo com o Guedes, onde ele acha que tem que ser desonerado folha de pagamento, tem que ser simplificado o processo de geração de emprego. Mas aí, na hora que você deixa de pagar esses impostos sobre folha de pagamento, de onde é que vem o dinheiro para cobrir a despesa? Vai ter que ser gerado novos impostos. E aí vem reforma tributária. Enfim, é um problema, é uma coxa de retalhos que tem que ser manejada para que, no final, as coisas se encaixem. O populismo, ele sempre é tentador. Você vê o quanto uma renda dessa faz na vida das pessoas, a diferença que faz a alegria no rosto das pessoas, as estatísticas de diminuição de miséria, diminuição de pobreza, elas mudaram da noite para o dia, porque realmente esse dinheiro irrigou aí todo o interior, toda a periferia das grandes cidades, e faz uma diferença imensa na vida das pessoas, mas é uma conta impagável de longo prazo. Ele precisa ser ajustado e a gente precisa gerar emprego, na verdade, para essas pessoas, que o emprego, sim, emprego e renda é uma solução definitiva. Auxílio é uma solução temporária, tem que ser temporária, até porque não tem como pagar essa conta a vida toda. Senão você causa mais um freio de mão puxado no sistema. Deixa eu fazer uma ponte entre a tua palavra, Carol, e o comentário de Alínio. Alínio, foi divulgado agora essa semana aqui no Brasil, hoje tudo é filmado, né? A gente tem a tecnologia que nos alia em momentos sui generis como esse, que ia parecer sucupira, mas foi verdade, eu assisti o vídeo. Câmara dos Vereadores de Camaçari, na Bahia, se eu não me engano, a cidade de Camaçari, mas com certeza na Bahia, um vereador do PT foi ao microfone justificar porque estava votando contra a lei a lei da prefeitura, que queria implantar nos postos de saúde o Wi-Fi. E ele foi justificar o voto dizendo que aquilo era um absurdo, era uma campanha eleitoreira do prefeito, era o tipo de lei que era feita às vésperas da eleição para angariar votos. E que ninguém vai para posto de saúde para ficar navegando no Wi-Fi. E enquanto ele falava, a secretária, meio que angustiada, corria lá para o ouvido do presidente da mesa, presidente da Câmara, e mostrava algo que fez com que o microfone do presidente fosse ligado e o presidente, mais do que rapidamente, dissesse: mas, vereador, essa lei quem propôs foi o senhor. Ou seja, gente, olha, eu só posso pensar em duas coisas. Ou esse cara assinou, não sabe nem o que está propondo, ou propôs essa lei ano passado e nem lembrava dela, mas que, no fundo, era eleitoreiro, ele tinha razão, ele tinha que dizer não àquela lei eleitoreira que ele mesmo propôs. Alínio... São dois exemplos dessa questão eleitoreira, né? Quer dizer, eu fico imaginando aqui o coração desses liberais apoiadores de Bolsonaro, que criticavam os governos anteriores, porque o Bolsa Família era para comprar voto dos pobres do Nordeste, como é que pode fazer isso? Como é que pode usar o cargo 3 anos antes da eleição para fazer campanha? E hoje o que nós estamos vendo é isso. Quer dizer, Carol está certo, o Bolsa Família foi uma coisa extremamente positiva para o sertão do Brasil. O que está errado, não é que está errado, o que está interessante na história toda é que aqueles liberais que tanto criticaram o Bolsa Família, agora estão achando que, peraí, Bolsonaro está fazendo a coisa certa, pode ser que não, pode ser que sim.
Quer dizer, e o exemplo do vereador do PT é o outro extremo da coisa também. Quer dizer, é a mudança dos planos governamentais com fins eleitoreiros. O que é que está acontecendo com o Bolsonaro? Ele está em plena campanha, 2 anos antes da eleição, e em plena campanha vai tomar decisões de candidato e não decisões de governante. E quando essas duas coisas se conflitam, quando você vai ter que dizer não ao candidato em prol do governante, como é que faz? Eu acho que é esse momento aí que está se tendo essa discussão. Você tem talvez o Paulo Guedes, do Ministério da Economia, dizendo: peraí, você é governante, do ponto de vista governante, você tem que ter mais cautela com os recursos públicos que você está gastando. Mas o candidato, né, pensando nos votos e pensando no aumento da popularidade, e aí tem vários ao lado dele dizendo que é isso que tem que fazer, porque tem que ganhar voto, está começando a pensar nos votos. Como é que faz quando essas coisas se conflitam? Né? É interessante. Vamos ver quem vai ganhar essa queda de braço aí, se é que é uma queda de braço real, como o Carol disse, não é que é só a intriga da oposição, mas o fato é que, se você olhar, tem muita coisa que ele está começando a fazer agora que acho que deve estar doendo no coração dos liberais, porque não foi essa que ele calma, vamos com calma, vamos com calma. Os liberais, liberais, esses dois... Não, Carol, peraí, deixa eu me defender, você depois se defenda, se quiser. O liberalzinho aqui trouxe essa notícia para a gente debater porque eu sou contra, tá bom? Então, para você dizer, os liberais que apoiaram o Bolsonaro, eu fui um que apoiei no segundo turno, não embarquei no primeiro turno, e se eu tenho vontade, aqui em casa, de pegar um micro-ondas que tem ali e botar do lado da minha cama só para ficar 17, 17, 17, porque se a eleição fosse hoje, eu voltava 17 de novo. Sabe? Era a melhor proposta. E segundo turno, meu amigo, ou era PT, a roubalheira do PT era dizer você é corno e ainda gosta de ser corno, ou era votar em Bolsonaro. Votaria com muito gosto, como votei nele no segundo turno. Agora, é dizer assim, Alínio, a gente tem que, como cidadão, a gente não pode dizer, tá aqui, carta branca, vamos embora, daqui a 4 anos eu volto a conversar com você. Não. A gente está debatendo, trocando ideias já por conta disso tudo. Carol, se quiser, se defenda. Duas coisas sobre a história do vereador aí. Primeiro, se ele fosse inteligente, ele não era do PT. Segundo, que existem poucas coisas mais inúteis na estrutura governamental do Brasil, na estrutura pacto federativo, enfim, não sei qual é o nome que se dá isso, do que uma Câmara de Vereadores. Eu acho um negócio completamente inútil. Há estudos que dizem que 50% do tempo médio dos vereadores são usados para dar nome de rua e títulos de cidadão da respectiva cidade. Eu acho que o vereador tinha que ser um negócio não remunerado, com aposentados escolhidos por bairro, uma coisa voluntária, se reunindo uma vez por semana, era mais do que suficiente para resolver o problema de praticamente todas as cidades, talvez capitais, uma estruturazinha um pouquinho melhor, mas a forma que está hoje é um completo absurdo, o que também não é muito diferente das assembleias legislativas. Veja a Assembleia Legislativa, principalmente dos estados pequenos como o nosso, Rio Grande do Norte, Paraíba, são milhares de pessoas e não precisaria de 10% daquele efetivo todo. É um absurdo em cima de absurdo. E sobre os liberais citados por Alínio aí, apesar de eu me considerar um liberal, eu não me sinto nem um pouco atingido, porque eu sei que o liberal que ele está falando é aquele liberal de academia, é aquele liberal idealista, que ele é tão vivedor, morador do mundo da lua, quanto o esquerdista comunista. Porque eles vivem em mundos que não existem, eles vivem em utopias, certo? Existe a meta, existe a teoria do que seria ideal, e existe a realidade. E entre a realidade e a meta está o possível. E a gente tem que caminhar dentro desse possível. A meta, o ideal, ele nunca vai ser atingido, até porque quando ele é atingido, já existe coisa melhor para a gente procurar. Então, a gente tem que trabalhar em cima do possível. E esses liberais de academia, hoje eles são tão chatos quanto os esquerdistas, porque eles ficam atrás de caminhos impossíveis e utópicos. É por aí, é por aí. Eu me sinto muito à vontade de bater, porque normalmente é uma turma muito jovem, sem experiência, ou está lá ainda vivendo da academia. O mundo da academia anda longe do seu mundo real. Só funciona lá as ideias dele. Olha, eu quero comunicar a você, Carol Diniz, Alínio, que faz comigo esse programa. Nós três, mais uma vez, não tivemos a competência de chegar ao final do programa nos 30 minutos. Já vamos aqui, deixe-me ver, com
34 minutos e ainda temos um último assunto para tratar, que é sobre... errei aqui, peraí. Que é sobre esse momento histórico em que o Fed abre espaço para a inflação. Eu vou combinar o seguinte, porque o quinto assunto talvez seja o mais interessante de todo o programa de hoje, que é uma realização pessoal que a Aline conquistou essa semana. Então, queria reservar aí pelo menos uns 5 minutos de qualidade aí para a Aline comentar. Então, essa daqui vamos falar de maneira muito superficial. Eu vou dar batida aqui e vocês, se quiserem, me acompanhem. Se vai estourar o tempo, o cara tem direito a dar um pausa lá e só se nos ver próxima semana. Mas o meu comentário rápido é assim, gente, às vezes um pouco de inflação é bom para ativar a economia. O que é a inflação? Ela está diretamente, bem no macro, ela está diretamente ligada à lei da oferta e da procura. Então, se você tem uma perspectiva de que o preço amanhã vai estar maior do que hoje, a tendência é que você vá consumir hoje. E isso aquece a economia hoje. Se você vive um momento de deflação, ou seja, que a tendência dos preços é cair amanhã, você podendo, não compra hoje. Você vai comprar o alimento, vai botar a gasolina no carro. Agora, esse carro mesmo, você não vai comprar. Se você acredita que daqui a 3 ou 4 meses ele pode estar mais barato do que está hoje. Então, um pouquinho de inflação controlada dentro de um ambiente, não sei nem se isso é o conjunto da obra do Banco Central norte-americano, mas de uma maneira geral, é mais ou menos por aí que eu penso. Aline? É por aí não, Carol, vai lá. Carol. E vale salientar que isso conclui. É por aí mesmo, Sêmio. A deflação pode adiar o consumo, né? A deflação é muito pior do que a inflação. O cenário ideal é de uma inflação controlada, uma inflação bem administrada, porque ela tem que existir dentro de um cenário saudável. E se o governo se o Fed vai ser mais tolerante com a inflação, buscando uma meta aí de 2%, como foi falado, é sinal que ainda vamos demorar bastante para ter aumento de juros. Isso é suficiente para que o mercado acionário, o valor das empresas, o valor dos imóveis, eles continuem subindo ou permaneçam mais tempo mais altos, porque você não vai ter juro para aplicar o dinheiro, você vai levar esse dinheiro para a bolsa, vai levar esse dinheiro para imóveis. Círculo virtuoso, né? Exatamente. Então, você pode aplicar aí na bolsa, de preferência num fundo de ações, marsupial canguru. Pois é. Carol, gente, é gestor de um dos fundos de investimento. Aí eu posso falar, porque eu conheço e acompanho. Um dos fundos de investimento tem chamado a atenção do mercado brasileiro. Entra lá, o www.marsupialcanguru.com.br e conhece lá o desempenho desse fundo. Aline, como é que você abraça aí essa possibilidade de aumento da inflação que o Fed aponta? Foi um movimento positivo. Efetivamente, há anos a inflação americana tem sido muito abaixo do desejado, né? Como vocês têm falado aqui, um certo nível de inflação controlada é positivo. O exemplo maior do que aconteceu no outro sentido foi o Japão. O Japão viveu décadas de deflação e uma economia estagnante por muito tempo. E acho que isso foi um bom movimento, indica efetivamente que as taxas de juros não vão subir, isso significa que vai estar mais barato para os americanos pegarem dinheiro emprestado para consumir, para comprar casas, para comprar carro, e isso fazer com que a economia volte a girar. Um dado interessante é que nessas minutas aí da reunião, dos dados que foi mencionado pelo Powell foi que, com o desemprego na faixa de 10,5%, que é o que está hoje aqui nos Estados Unidos, ele não vê risco de manter os juros muito baixos e gerar uma inflação muito alta, porque você tem que ocupar essa massa toda de trabalhadores e fazer com que eles consumam muito para poder gerar inflação. Então, acho que foi positivo, os mercados devem começar a reagir bem. Vamos ver como é que vai ficar o dólar, né? Porque menos juros de aplicação em dólar, teoricamente, significa que o dólar fica uma moeda menos atrativa para você aplicar. Vamos ver, que é uma das preocupações do Fed também. O governo americano tem a opinião de que o dólar se fortaleceu demais nesses últimos anos, o que prejudica as exportações do país. Eu acho que podemos estar vivendo um ciclo virtuoso nesses próximos meses e anos. Antes, Aline, da gente entrar na amenidade dessa semana, que a gente é premiado aí pela tua realização pessoal, fala para mim, que cômodo é esse que você está da sua casa hoje? Que cômodo? Sim, você não está na sala, você está no primeiro andar, é isso? Não, eu estou no basement. Você está no meu basement.
Quando eu vou lhe visitar, eu É, fico... o seu local. Oh, e eu não Excelente. reconheci, é porque eu deixo tão bagunçado, viu, Carol, que eu não reconheci o meu basement aí. A acústica está perfeita e aí eu não, enfim, estou me sentindo aqui um idiota porque eu não reconheci o que é um verdadeiro. Carol, quando for lá em Alinho, ele tem, se você quiser ir para um hotel 5 estrelas, ele é o CFO não, é o quê, Alinho? Tu é o C o quê? CEO. COO. Ele é o COO da maior cadeia de hotéis de esqui dos Estados Unidos, a Aspen Ski Group Company. Então, você pode ficar num dos hotéis 5 estrelas dele. Ou você pode ser hóspede do hotel 6 estrelas, que é a casa dele. Né? Tem essas duas opções de alto luxo lá em Aspen. Alínio, essa semana você teve uma conquista pessoal muito bacana. Fala um pouquinho dessa aventura que você teve para nós 4. Pois é, Sam. Essa semana eu escalei O Colorado tem várias montanhas que eles chamam 14ers, né? Que significa que são montanhas que chegam no topo acima de 14 mil pés de altitude. 14 mil pés dá mais ou menos 4.300 metros de altitude. E a turma aqui gosta de subir essas montanhas, né? O pessoal que nasceu e cresceu aqui faz isso várias vezes. Eu nunca tinha ido. Faz 3 anos que eu moro aqui no Colorado e no começo do verão me dei como esse desafio pessoal, me preparar fisicamente para poder alcançar esse objetivo até o final do verão. E essa semana fui lá e consegui chegar. E eu vou te falar, foi uma experiência incrível. Você conseguir, primeiro, uma experiência de autossuperação, você colocar um objetivo, saber que você chegou, né? Se preparar meses para isso e apreciar a natureza lá de cima. Realmente é uma paz interior, é uma ideia muito interessante para você pensar na vida, né? Foram 5 horas de caminhada, então você tem muito tempo para pensar em muita coisa. E estou feliz de ter conseguido fazer isso. Agora já estou começando a pensar numa outra dessa agora ano que vem, no próximo verão. O objetivo agora é me preparar para a temporada de esqui, porque estou ficando um pouquinho velho, não tenho mais força para esquiar todo dia como eu fazia antes. Alínio, e não sentiu falta de oxigênio lá em cima, não? Não, por incrível que pareça, não. Assim, essa era a minha maior preocupação, era conseguir me adaptar à altitude. Claro que o fato de Aspen, onde eu moro, já está a 8 mil metros de altitude. Então, o fato de você morar já a 8 mil, claro que facilita muito se eu morasse, por exemplo, na Flórida, onde você está no nível do mar. Mas me preocupei, achei que geralmente a partir dos 12 mil metros, 12 mil pés de altitude, você começa a sentir dor de cabeça, ou sentir fraqueza, mas não, por incrível que pareça, ainda bem que não teve nada e, como eu falei, nada mal para quem começou essa história toda subir nas dunas de Jacumã, sempre. Olha aí, Carol. Carol, a gente... 14 mil pés. O que é mais pesado, areia ou neve? Areia. Mas que nessa época, a sorte é que essa época não teve neve, né? Já estamos aqui no verão, nem lá nos picos lá de cima não tá mais nevado, estamos no final de agosto, quer dizer, já no final do verão. Mas o que é muito interessante, Carol, é que a partir de uma certa altitude, geralmente 13 mil pés, você já não tem vegetação nenhuma, nem a tundra você existe mais, é só pedras. E aí você tem que andar nas pedras para você continuar chegando mais 1.000 pés para chegar no topo. Mas, assim, a vegetação é bem delineada e eu procurei saber por que não tem vegetação lá. É uma combinação de vento, frios e obviamente, o oxigênio o ar muito mais rarefeito nessa altitude. Parabéns, Alínio, que as próximas Parabéns. metas venham. Né? Eu fui desafiar Alínio esses dias para fazer o caminho de Santiago de Compostela antes dos 50 anos. Só que ele virou e disse que só gosta da região para passear de carro, não quer fazer um mês a pé lá por lá, não. Carol Diniz. Você pegou pesado também na proposta, viu, senhor? Né? Uma proposta indecente. Carol, próxima semana você não vai estar em Natal, mas vai estar conosco aqui, não é isso? Estaremos juntos, provavelmente de Santa Catarina. Maravilha. Boa semana para você, Carol. Boa semana, Alínio. E para você, nosso querido quarto componente dos Nós 4, espalha o link aí, avisa que existe esse programa, uma maneira diferente de se pensar, de se colocar. São 3 amigos com você, 4, que a gente se coloca aqui nessa busca de trocar ideias e crescer através do pensamento.
Valeu, Alinho. Valeu, Carol. Até a próxima semana. Até mais. Um abraço.